Bem, Alexandre de Moraes contraria a PGR, Procuradoria-Geral da República, que recomendou não soltar Chiquinho Brazão, e Chiquinho Brazão já encontra-se em sua residência, ainda como deputado federal, e ganhando seus vencimentos regularmente, porque ele nunca deixou de ser deputado. Ele não foi cassado e ainda está sem seu processo julgado. Bem, todo mundo sabe qual é a história do Chiquinho Brazão, né? Ele e seu irmão Domingos Brazão, que estão sendo apontados, que foram, né, identificados como os mandantes do crime da Marielle Franco. E não tem ninguém da esquerda achando ruim disso, né? Você não vê aqueles artistas que antes ficavam, quem mandou matar a Marielle? Então, quem está fazendo barulho nas redes sociais são os canais de direita, né, que estão indignados. Por que soltou o Brazão se foi ele que mandou matar Marielle Franco? E por que o sistema não faz essa cobrança? Por que os artistas não fazem essa cobrança? Por que o pessoal não faz essa cobrança? Por que a irmã de Marielle Franco não faz essa cobrança? Todo mundo calado, entendeu? Por quê? Porque no fundo, vocês sabem, e todos sabem, que o Brazão não é a ponta do iceberg. Brazão é o intermediário entre o mandante e o assassino. Como o Brazão era vereador no Rio de Janeiro, conhecia as manhas, conhecia a milícia, conhecia quem matava quem, ele ficou encarregado de organizar esse atentado contra Marielle Franco e o assassinato dela. Ele junto com o Brazão, tá certo? Mas o Chiquinho Brazão não tinha nada contra Marielle Franco. Aliás, não tem no histórico da Marielle Franco e com o Chiquinho Brazão que faz com que ele tenha, né, algo que pudesse colocá-lo como, eu tenho que tirar a vida da Marielle Franco porque ela está me atrapalhando. Não tinha isso. Então, sim, a morte da Marielle Franco foi construída para incriminar Bolsonaro. Por quê? Aí eu fiz um cronograma aqui, para vocês terem ideia. Em dezembro de 2017, Bolsonaro liderava as pesquisas de intenções de voto para presidente. Dezembro de 2017. Ainda estávamos no governo Temer, que assumiu em 2016. Então, o Bolsonaro liderava as pesquisas. E nas pesquisas oficiais, Datafolha, aquelas coisas todas, né? Dava Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo, os dois disparados. E Geraldo Alckmin, Ciro, Marina, lá naquele pelotão, sabe quando tem aquela corrida de cavalos, de cavalinhos do Brasileirão? Aí aparece em primeiro lugar, e na lanterna, lá atrás, pocotó, vinha Geraldo Alckmin, Marina, Ciro Gomes e Meirelles, né, também que era candidato. Então você tinha isso em 2017, né? No final de dezembro, né? Em dezembro de 2017. Isso acendeu uma fogueira. Quem que é esse outside que está surgindo aí como um provável presidente eleito em 2018, para 2018, né? E aí vem 2018. Em 16 de fevereiro de 2018 acontece uma intervenção federal no Rio de Janeiro, feita pelo governo Temer. Na época tinha Alexandre de Moraes como ministro da Justiça. Então, aí um mês de intervenção federal no Rio de Janeiro, né, elabora-se, planeja-se o assassinato da Marielle Franco, com a intervenção federal do governo federal no Rio de Janeiro, do governo Temer. Então, 14 de março, a Marielle Franco é assassinada, tá certo? E aí, a pecha foi colada no Bolsonaro. Por quê? Porque era ela negra, mulher e lésbica. Então, como tinha um histórico de falas antigas do Bolsonaro, colocando ele como homofóbico, racista e misógino, colaram essa pecha nele. Então, tudo indica
que essa intervenção no Rio de Janeiro foi para facilitar essa morte de uma deputada, de uma vereadora do PSOL que tivesse como associar ao Bolsonaro. E foi amplamente explorado por esse sistemão aí, por esse consórcio de mídia, tá certo? E aí, com essa expectativa, né, Bolsonaro vai cair nas pesquisas, porque agora a gente está dizendo que ele é o cara que matou a Marielle Franco, mandou matar a Marielle Franco. Aí veio aquela pesquisa aquela movimentação em massa para tirar o Bolsonaro. Mas nada disso. O Bolsonaro continuava crescendo nas pesquisas. Ainda tinha o Lula, que estava sendo julgado e podia ser preso, que era um que também liderava as pesquisas. Entendeu? Que não era interessante para o governo Temer. Lógico, eles tiraram a Dilma no impeachment, aquela coisa toda, e, né, o Lula não era interessante. Então tinha que tirar o Lula de circulação. Para quem? Para que ganhasse o candidato daquele governo que tirou a Dilma, né? Então, o Lula foi preso, né, no dia 7 de abril de 2018. 2018 foi um ano e tanto, viu, gente? Puxa vida. 7 de abril de 2018, Lula é preso. Então, o Lula sai da disputa presidencial. Aí fica aquele negócio, quem que vai, coloca o Haddad. E aí, o que acontece? Bolsonaro lidera as pesquisas, depois Haddad em segundo. Bom, tem que tirar o Bolsonaro. Entendeu? Essa pecha de falar que ele é o assassino da Marielle não colou, não está adiantando. E aí, no dia 7 de setembro de 2018, um integrante do PSOL, né, porque a Marielle era do PSOL, então tinha que pegar o integrante do PSOL, né, meio perturbado, para dar a facada, tentar matar o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro da jogada. Então, ainda com a intervenção no Rio de Janeiro, tá certo? O Lula estava fora do baralho, mas tinha um Bolsonaro. Então, enfia a faca no Bolsonaro e tira o Bolsonaro da disputa. Aí ficava quem? Ficava ali o Alckmin, né? O Ciro, o Meirelles, a Marina, tudo mais. Bem, então no dia 6 de setembro acontece a facada no Bolsonaro. E olha aí, o Bolsonaro está internado, né? E agora nós vamos entender. Porque depois de 6 anos foi se descobrir quem mandou matar Marielle Franco, ou seja, quem foi o intermediário que mandou matar Marielle Franco. Porque a gente não entende hoje, e os canais de direita estão perguntando, por que o sistema está protegendo o Chiquinho Brazão. Porque, olha, ele continua recebendo como deputado, ele foi preso em março do ano passado, quer dizer, completando o ano, né? Ele ainda recebendo seus vencimentos integral, mesmo preso, ele com o gabinete de deputado dele lá, funcionando tudo direitinho, entendeu? E ele agora vai para a prisão domiciliar. Horas. E ninguém fala nada. E quem está dando a prisão domiciliar para ele é o Alexandre de Moraes, contra a vontade da PGR. Vamos ver isso? Primeiro, a notícia é que ele já está em casa, desfrutando, né, do bem-estar social que o Alexandre de Moraes lhe concedeu. Vamos ver. O deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, deixou hoje a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele foi liberado para cumprir prisão domiciliar e segue viagem ao Rio de Janeiro. A Gabriela Prado é quem volta aqui com a gente e traz mais informações sobre esse caso. Gabriela, muito bem-vinda de volta. Boa noite mais uma vez, Clarissa. Olha, o deputado federal Chiquinho Brazão saiu por volta das 2 horas da tarde da Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no horário local, 3 horas da tarde no horário de Brasília, e foi para a agência do Sistema Penitenciário do Estado para a colocação de tornozeleira eletrônica. De lá, foi para o aeroporto de Campo Grande, de onde pegaria um voo comercial, acompanhados com agentes penitenciários de segurança, para fazer o translado até a capital fluminense, onde ele passa a cumprir prisão
domiciliar. A decisão foi tomada ontem pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, e revogou a prisão preventiva concedendo a domiciliar diante das condições de saúde de Chiquinho Brazão. Na decisão, Moraes afirmou que ele sofre de doença coronária crônica, além de hipertensão e diabetes, e passou por procedimentos cirúrgicos recentemente. Então, por isso, a medida seria excepcional e de caráter humanitário. Apesar de ter a prisão domiciliar, Chiquinho Brazão vai ter que cumprir medidas cautelares. Não pode ter contato com outros envolvidos no caso, também não pode publicar nas redes sociais, nem por meio de terceiros, conceder entrevistas ou receber visitas de pessoas que não sejam os advogados e familiares, como irmãos, filhos e netos. O Chiquinho Brazão está preso desde março do ano passado, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação e, além de Chiquinho, prendeu Domingos Brazão, que é irmão dele, era conselheiro do Tribunal de Contas, e Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, todos suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Eles todos agora são réus no Supremo Tribunal Federal, respondem pelos crimes, inclusive o processo já está em audiência de instrução e a previsão é que o caso termine até o fim deste ano. Importante lembrar que Chiquinho Brazão é deputado federal, ele foi expulso do União Brasil, partido do qual ele fazia parte. Um processo de cassação do mandato dele tramitou no Conselho de Ética, mas ainda não foi votado no plenário da Câmara dos Deputados. Por isso, Chiquinho Brazão, inclusive, recebe salário, recebe a remuneração como deputado federal. A gente segue acompanhando esse caso, Clarissa. Pois é. Então o Chiquinho Brazão está sendo protegido pelo sistemão. Por quê? Porque ele não é o mandante. Ele é o intermediário entre o mandante e o assassinado, e o assassino, tá certo? É a única lógica que a turma da direita tem. E a turma da direita está querendo saber quem mandou o Chiquinho Brazão mandar matar a Marielle. Essa é a pergunta que está ficando. Porque, presta atenção, o Alexandre de Moraes comprou uma briga com o Ministério Público para soltar o Brazão. Quer ver? Presta atenção. O tanto que isso pode ser perigoso, porque é complicado, né? No meio de um processo que ele está querendo prender o Bolsonaro, e aí a menina aí do batom, né? Por causa do batom, pegou 2 anos e quer pegar 14 anos, né? Já ficou 2 anos presa, tal, uma menina, tal, um batom. E ele agora está fazendo esse agrado, né? Para o mandante do assassinato, né? Do assassinato da Marielle Franco, e contrariando a própria PGR. Vamos ver. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a solicitação da defesa do deputado federal Chiquinho Brazão para trocar a prisão preventiva por prisão domiciliar. Rodrigo Viga já está aqui conosco novamente para trazer essas informações. O que mais disse a PGR, Viga? Bom dia, Soraya, para você, mais uma vez para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A negativa já tinha vindo do STF para o pedido de relaxamento de prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. E agora, o STF, o Supremo Tribunal Federal, atendeu uma recomendação da Vice-Procuradoria-Geral da República, na figura do Vice-Procurador-Geral Indemburgo Chateaubriand, negando o relaxamento da prisão de Chiquinho Brazão. Ele, que é deputado federal, foi banido do União Brasil e acusado, junto com Rivaldo Barbosa, de ser um dos mentores do assassinato da vereadora Marielle Franco no ano de 2018 e, consequentemente, do motorista dela, Anderson Gomes, naquele mês de março, no Estácio, região centro-norte, aqui da capital. A defesa do Chiquinho Brazão vinha tentando transformar a prisão preventiva, que já dura mais de 1 ano, em prisão domiciliar, alegando problemas de saúde do cliente. Alega, por exemplo, que Chiquinho Brazão corre elevado risco de morte por ter uma série de problemas de saúde, diabetes, insuficiência renal e também instabilidade cardíaca. No entanto,
a Vice-Procuradoria-Geral da República entendeu que dentro do presídio da penitenciária, onde ele está detido há mais de um ano, existe toda a estrutura e a infraestrutura necessárias para o atendimento médico de Chiquinho Brazão, inclusive em caso de qualquer eventualidade ou até mesmo de uma emergência. Então, já é a segunda pessoa, o segundo personagem dessa trama, segundo a Polícia Federal. Os dois, junto com Domingos Brazão, foram os mentores intelectuais da morte de Marielle Franco em 2018, que permanecem presos, não tiveram o relaxamento de prisão aceito pelo Supremo Tribunal Federal, que fez consultas à Procuradoria-Geral da República. A expectativa, inclusive, minha cara Soraya, é que ainda esse ano tenhamos o júri, o julgamento desses três envolvidos na mentoria do crime. Lembrando que os dois autores do assassinato de Marielle e Anderson Gomes já foram condenados no outubro do ano passado, no finalzinho de outubro do ano passado, pela Justiça do Rio de Janeiro, penas de quase 80 no caso do Rony Lessa e quase 60 anos de reclusão, caso do ex-PM Elcio Queiroz. Então, a gente percebe, que o Alexandre de Moraes está protegendo o Chiquinho Brazão. A troco de quê? Que ele vai comprar uma briga com a procura, com o Ministério Público para soltar o Chiquinho Brazão, sendo que o Ministério Público atesta que ele pode receber esse mesmo tratamento lá. Seria porque o Chiquinho Brazão estava disposto a fazer alguma delação premiada ali? Será que ele ia dar com a língua nos dentes e colocar em xeque a cadeia de comando da intenção da morte da Marielle Franco? Ia envolver esse sistema todo que está aí? Bem, agora eu vou encerrar, porque nós começamos a falar da data de 2017, dezembro de 2017, quando o Bolsonaro começou a liderar as pesquisas. Porque o povo chegou à conclusão, entendeu? Que o Brasil estava jogado às traças. O impeachment da Dilma custou caro para o Brasil, tá certo? Custou muito caro. E a sociedade brasileira que apoiou o impeachment da Dilma, entendeu? E aí pode colocar uma boa parte dessa turma que está na direita, hoje pode se sentir assim, cara, nós fomos ingênuos, nós fomos usados por esse sistemão. Porque a turma estava querendo era tomar o poder mesmo. Tinha uma turma lá que queria tomar o poder. Não estava preocupado em fazer um bom governo, não. Queria tomar o poder a qualquer preço. E aí caçaram a Dilma, prenderam o Lula, entendeu? E o Bolsonaro tentou ganhar, quer dizer, entrou para a disputa, tentaram matar o Bolsonaro, não conseguiram, o Bolsonaro ganhou e perseguiram o cara os 4 mandatos, os 4 anos direto. Então a turma que estava nessa turma aí, que deu o golpe na Dilma, porque se derrubou a Dilma, deu um golpe. Mas você fala, não é golpe, tá certo? Derrubou a Dilma no chão, tirou ela do governo, é golpe. Porque essa turma que deu o golpe é uma turma malandra. Se fosse boa intenção, um negócio para o bem do Brasil, mas não, foi para o mal, foi para o pior. Então, vou mostrar para você o momento mais dramático do Brasil, que foi a posse dos ministros do governo Temer. Você vai ver o tamanho do absurdo. Foi um dia para ficar na história e vocês vão ver que a turma que está aí hoje, que foi buscar o Lula na cadeia para voltar com ele, para dar outro golpe na sociedade brasileira. É uma turma difícil. Então, o PT conseguia governar, conseguia ganhar um pouco das eleições, porque a turma do outro lado era mais difícil que essa turma do PT. Mas aí, essa turma derrubou o Lula e voltou sem voto. É uma turma sem voto, mas que assumiu o poder. Entendeu? Vamos ver aquele monte de marmanjo, homens, se acotovelando para fazer a distribuição do orçamento do Brasil como se fosse uma grande pizzaria. Um pedaço de pizza para cada um. Você vai ver a alegria do Alexandre de Moraes ali, todo fustigante ali, recebendo a sua indicação de ministro. Foi deprimente. Assistam esse circo. Senhoras e senhores, convidamos a assinar o respectivo termo de posse e tomar seu lugar no dispositivo. Senhor Eliseu Lemos Padilha, ministro de Estado, chefe da Casa Civil.
Nós estamos acompanhando ao vivo imagens do Palácio do Planalto. O presidente interino Michel Temer acaba de chegar para dar posse aos novos ministros. Vamos acompanhar a cerimônia. Essa cena do Aécio Neves, né, na época senador, né, recém-candidato a presidente, que disputou pau a pau com a Dilma, ali abraçando o Temer, e o Alexandre de Moraes ali todo engravatadinho, ali fazendo gesto, ali perto do púlpito, ali, né, onde é que assina os negócios, né, ele todo ali. Pô, essa cena é imperdível, né? Você vê que a tucanada começou a tomar conta mesmo do governo Temer, e foi isso aí que vocês vão ver, né? Olha só, quando começou a tragédia do Brasil. Vamos lá. O termo de posse. Senhor Alexandre de Moraes, ministro de Estado da Justiça e Cidadania. Senhor Raul Belens Jungmann Pinto, ministro de Estado da Defesa. Senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor Henrique de Campos Meireles, ministro de Estado da Fazenda. Senhor Maurício Quintela Malta Lessa, ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Pode fechar o credencial. Senhor José Mendonça Bezerra Filho, ministro de Estado da Educação e Cultura. Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro de Estado do Trabalho. Osmar Gasparini Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. Senhor Ricardo José Magalhães Barros, ministro de Estado da Saúde. Blairo Borges Maggi, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Marcos Antônio Pereira, ministro de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Romero Jucá Filho, ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Gilberto Kassab, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Senhor José Sarney Filho, ministro de Estado do Meio Ambiente. Gedel Quadros Vieira Lima, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Leonardo Carneiro Monteiro Pisciani, ministro de Estado do Esporte. Ministro de Estado do Turismo, senhor Henrique Eduardo Alves. O senhor Helder Zalut Barbalho, ministro de Estado da Integração Nacional.
Bruno Cavalcante de Araújo, ministro de Estado das Cidades. Senhor Sérgio Westphalen, chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República. Deputado Fernando Coelho Filho, ministro de Estado de Minas e Energia. Fábio Osório Medina, advogado-geral da União. Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle. Senhoras e senhores, pedimos a todos que tomem seus lugares para que demos sequência à nossa cerimônia. Maurício Quintela, ministro de Estado dos Transportes. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional, de declarar meu absoluto respeito institucional à senhora presidente Dilma Rousseff. Não discuto aqui as razões pelas quais foi afastada. Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições e a observância à liturgia nas questões, no trato das questões institucionais. É uma coisa que nós temos que recuperar no nosso país. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ora bem, nós não somos os donos do poder, nós somos exercentes do poder. O poder, está definido na Constituição, é do povo. Quando o povo cria o Estado, ele nos dá uma ordem. Olha aqui, vocês que vão ocupar os poderes, exerçam-no com harmonia, porque são órgãos exercentes de funções. Ora, quando há uma desarmonia, o que há é uma desobediência à soberania popular, portanto há uma inconstitucionalidade. É isso aí, é o que nós estamos vivendo. Isso aí foi no dia 12 de maio de 2016. Então, desde o dia 12 de maio de 2016, que nós estamos vivendo numa inconstitucionalidade, porque esse governo que está aí, que não foi eleito, que não teve voto, que tomou de assalto um governo, um poder, pô, tudo bem, tirou a Dilma, faz a eleição, né? E deixa o povo decidir quem que vai governar. Não é essa turma sem voto que ia tomar o poder e falar, agora nós vamos fazer isso aqui, uma grande pizza, e ficar dando pedaço para o pessoal aqui. E aí aconteceu um caos, né? Porque isso foi 12 de maio de 2016. Aí a turma do PT foi para cima, né? Foi para cima. Aí, fora Temer, invadiu o Congresso, botou fogo nos ministérios, fez o escarcéu, estava lá a Gleice, estava lá o namoradinho dela, né, o Zé Bonitinho, estava todo mundo lá, fazendo essa aí, o Pimenta, né, aquele nos olhos dos outros, pá. Essa turma foi toda para cima, entendeu? E aí começaram a denunciar, porque também o PT tinha as suas ligações no Ministério Público, né, na Polícia Federal e tal, imprensa, tinha o seu raio de ação. E aí começou a ir para cima do governo Temer. E aí denuncia Aécio vira réu, e depois a irmã do Aécio, acaba sendo presa. Aquele Jucá que virou ministro ali, né, vazou o áudio dele falando que tinha que estancar a sangria. E aí a turma foi para cima desse governo, né? A turma do PT foi para cima desse governo.
né? Aquele Gedel Vieira Lima, que virou ministro, né? O pessoal do PT conseguiu colocar lá uma foto dele no apartamento com mais de 50 milhões em espécie, aquelas malas cheias de dinheiro. E o Brasil foi vendo isso, falou, putz, grila, cara, que merda que nós fizemos, né? Tiramos a Dilma para colocar essa turma aí que é pior. E aí foi o caos, entendeu? Foi o caos. É aí, por isso que quando chegou dezembro de 2017, Bolsonaro liderava as pesquisas. E essa turma aí de mafiosos queria continuar no poder, mas sem voto. Aí prende o Lula, entendeu? Tenta matar Bolsonaro e aí vai. E depois que viu que o Bolsonaro não morreu, conseguiu ganhar as eleições, solta o Lula, traz o Lula para cá, vamos pegar o Lula, fazer a merdinha com o Lula aqui e agora junta tudo, os trapos, tudo, e vamos lá ganhar esse poder. Mas o Bolsonaro é que o povo quer, não interessa. A gente vai colocar a goela abaixo o Lula, porque a gente é que quer continuar governando. Põe o Alckmin de vice e o Alexandre de Moraes vai lá para o Supremo, entendeu? Mas é aquele Teori Zavascki lá que estava com os processos todos lá da Lava Jato, que ia pegar essa turma toda aí do estancar a sangria. Cai o avião, morre ele. Quem que entra lá? Alexandre de Moraes. Então, gente, a turma da direita está querendo saber quem mandou o Chiquinho Brazão planejar a morte da Marielle Franco para incriminar Bolsonaro, né? Porque os burburios nos canais de direita são esses, né? É o que está rolando aí. Na esquerda você não vê isso. Ninguém quer saber por que o Chiquinho está solto, né? Por que ele vai ficar... Por que ele continua deputado? E aí tem uma maldição que caiu sobre o pessoal, né? O pessoal que, né, viu a Marielle sendo assassinada, uma jovem, né, negra, né, até bonita, né? Cheia de vida, cheia de energia, estava lá na sua juventude, né, defendendo as causas que ela achava justa, e escolheram ela. Olha, você é o tipo do padrão, né, do estereótipo que a gente precisa para poder incriminar o Bolsonaro. E aí o Brazão articula isso aí, a mano de quem, né, para poder tirar o Bolsonaro da disputa presidencial. E aí, ó, o que acontece? A Marielle Franco morre, né? Ficou essa pecha toda em cima, agora nós estamos aí vendo essa turma da esquerda toda, inclusive o pessoal, né, calado sobre essa coisa do Chiquinho Brazão, né? E que levou depois aquele Adélio Bispo, né, que é do PSOL, né, falou assim, olha, já que a gente conseguiu vincular a morte da Marielle Franco com o Bolsonaro, pega um cara do PSOL, né, e tenta matar o Bolsonaro, porque aí fica aquela coisa, né, é olho por olho, dente por dente, a gente fala, não, é porque ele matou a Marielle Franco, então a gente quer matar ele também, né? Ou seja, o homem está aí preso, né, protegido também pelo sistema, porque não pode descobrir o telefone dele, ninguém pode chegar nele, né? E todo mundo fica perguntando, quem mandou o Adélio Bispo matar Bolsonaro? Fica a pergunta. A direita faz essa pergunta até hoje, né? E aí tinha um álibi para o Adélio Bispo no gabinete do Jean William, parece, lá como ele era deputado federal na época, e se reelegeu deputado, né, com o discurso da morte da Marielle Franco, né? Embora não conseguiu matar Bolsonaro, mas quando a facada aconteceu lá em Juiz de Fora, no mesmo dia, tinha uma entrada do Adélio Bispo num gabinete lá da Assembleia, lá do Congresso, e tudo indica que era do Jean William. E o João William toma posse e vaza, né? Ele vaza. Quando é que ele vaza? Eu anotei a data aqui, no dia 24 de janeiro de 2019, Jean William renuncia ao mandato e foge do Brás, né? Ele alegando que era insegurança. Não, porque o Bolsonaro conseguiu virar presidente e ele ali, deputado, ele tinha medo da coisa chegar nele, né? Ele fugiu. E aí assumiu o suplente dele, que era casado com aquele esquerdista, né, do Greenwheels, sei lá o quê, né, do Intercept lá, eu acho. O deputado
morre também, né? E aí acontece o quê? Vamos dar um cargo para Marielle Franco nesse governo agora, né? Sei lá o quê, das mulheres e tal, para ela trabalhar junto com os direitos humanos, com aquele rapazão lá, aquele, né? E aí ela sofre assédio sexual do ministro dos direitos humanos do Lula. E aí aquilo vira um escândalo, e aí cai o ministro dos direitos humanos do Lula, porque estava assediando a irmã da Marielle Franco, que tinha que ficar calada, tinha que quer dizer, como diz assim, ser violentada dentro dessa lógica, dessa narrativa, que a sua irmã foi usada e você está se beneficiando desse cargo no governo do governo Lula, entendeu? Porque foi tudo uma armação para incriminar o Bolsonaro. E agora a gente tem um deputado do PSOL fazendo greve de fome para não ser caçado lá dentro do Congresso, né? Que é um tal de Glauber, que também é do Rio de Janeiro, né? E você tem um fracasso político do Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente pelo PSOL na época, né? Depois foi candidato ao governo pelo PSOL, e aí queria ser prefeito pelo PSOL, né? E virou esse Zé Mané que está aí, que teve que aliviar a barra do Janone, porque o Janone fazia rachadinha. Olha aí, a turma que comenta nos meus comentários aí, né? A justiça divina não falha. E é por isso que nós estamos aqui com a Comissão Cidadã de Inquérito, em busca da verdade e da verdadeira pacificação do país. Porque aquilo que você viu ali na posse dos ministros do STF, dos ministros do governo Temer, aquilo ali foi o começo do fim, entendeu? Do juízo final do brasileiro. Aí eu quero que você comente, e se possível, né, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal, TV Del Rey. E está aqui a chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer contribuição seria importante para manter esse canal, tá bom? Um abraço. Então, fica a pergunta para todos os canais de direita e de esquerda. Quem mandou os irmãos Brazão planejar a morte da Marielle Franco para incriminar Bolsonaro? Fica aí para vocês essa pergunta.